Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos gravar a última aula do curso. Nós vamos ter a elaboração de defesas e laudos, mas essa hoje é a última aula do curso de fiscalização. Entendendo desde o processo de notificação, entendendo os aspectos da legislação, da municipalização, e hoje nós vamos entender basicamente a inclusão na dívida ativa e para onde vai esse processo e como você vai fazer para finalizar esse processo, certo? Então vamos lá. Então o conceito, né? É a inscrição do crédito em dívida ativa, ocorre quando o contribuinte não quita os tributos, multa e demais débitos devido ao município. Todos os créditos municipais são inscritos na dívida ativa, tanto os de natureza tributária, fiscal, como de natureza não tributária. Então, ISS, TBI, multa, dívida de alvarás, TLF e aí vai. São vários tributos municipais e você pode colocar na dívida ativa e cobrar e negativar esse empreendimento e negativar também o seu CPF. Então, é importante que para você se defender, você tenha um rito, né? E aí é através, se for cobrado judicialmente, você vai precisar de advogado. Se não for judicialmente, estiver na esfera administrativa, você pode fazer administrativamente, ok? Então, quando a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente competente, a gente pode licenciar esses empreendimentos, mineração, indústria, transporte, empreendimentos turísticos, serviços em geral, construção civil, biotecnologia, dentre outros que a gente vai ver. Então a gente tem que pensar nesse empreendimento a partir da resolução 237. Na Bahia é a resolução CEPRAM, que tem um enquadramento também, a 4420, e a resolução CODEMA, que é do Conselho de Meio Ambiente do seu município, que você vai criar a partir da resolução do seu estado e do governo federal, do CONAMA. Então, você vê os empreendimentos que tem no seu município, se você está legalizado, se vocês têm competência para licenciar, você tem competência para fiscalizar. Então, você vai lá, o exercício da função de fiscal, que é notificar o empreendimento. Então, a gente vai lá. Então, o licenciamento ele parte da questão da Lei 9.6938 de 81, que trata do aspecto do licenciamento ambiental, definindo as atividades e empreendimentos que dependerão do prévio licenciamento. Então, o artigo 10, construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerado efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual, federal e municipal, integrante do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, se você é um órgão do SISNAMA, que é a última cadeia, que é o município, né? Se você pertence ao SISNAMA, está legalmente habilitado, conforme a lei complementar 140, que nasceu a partir do artigo 23 da Constituição, então você pode licenciar. Então é isso que está dizendo aqui, né? A competência administrativa da Secretaria do Meio Ambiente partiu do inciso 23, do artigo 23, inciso 3, 6 e 7, e aí nasceu a resolução complementar, Lei 140, que define a estrutura municipal. Então, se você está estruturado, você pode fiscalizar. Se você fiscaliza, você atua, você exerce ação, poder de polícia. Então, tem todos esses empreendimentos, partindo ali da resolução CONAMA 237, você vai ver todos esses empreendimentos. Quando você botar os olhos, você vai pensar na sua cidade e você vai ver todos os empreendimentos que é passível de licenciamento ambiental, conforme o artigo 10, que está dizendo ali,
os utilizadores de recursos, os poluidores, né? A gente vê uma série de empreendimento. E aí é interessante que a gente conheça as legislações. Então, no mínimo, 20 legislação. Lei de ação civil pública, lei de agrotóxicos, lei da área de proteção ambiental, lei de atividades nucleares, lei de crimes ambientais, lei de exploração mineral, código florestal. É necessário a gente conhecer? Sim. Não quer dizer que a gente vai licenciar uma atividade nuclear que é específica e de competência do governo federal. Mas é necessário que a gente entenda, que a gente seja um stakeholder, tenha conhecimento da nossa função. E aí, pessoal, é também interessante que a gente vai lá na página 10 desse material, tem uma apostila sobre legislação, licenciamento e fiscalização. A gente deu uma consultada, a gente deu uma lida, e aí a gente vai se inteirando mais do assunto. Atuação da fiscalização. Você vai lá, pode ser um auto de infração e a multa, certo? Você recebeu o auto de infração em 30 dias, gerou a multa, certo? Você tem 30 dias para responder. Se não respondeu, gerou multa. Só que esse processo internamente, ele vai para o jurídico. O jurídico manda com parecer para dar uma base melhor para a Secretaria da Fazenda, ou setor de tributos. E aí é incluso na dívida ativa. Caso nada seja feito, a atuação vira multa. Caso você não se defenda, a partir da data dos 30 dias, você não apresentou a defesa, isso vai gerar multa. Então, você recebe a multa do órgão atuador. Então, você vai chegar em casa, vai receber pelo correio a sua multa. Se você não pagar, isso vai correndo, né? Isso vai correndo lá e vai crescendo a sua dívida. E aí, para você se defender, você não está mais na esfera administrativa, você está na esfera judicial. Isso aí vai ter uma cobrança judicial, o seu nome pode ir para o SPC e gera um grande problema para a sua vida. Isso pode ser na esfera de trânsito, pode ser na esfera de tributária, ambiental, de obras, vigilância sanitária. Então, como é feito isso? Então lá tem o Código Tributário Municipal, você vai ver a infração que foi cometida, e aí no Código Tributário tem lá a infração e o FM, e aí você pode atuar ele por dia, por mês e por ano. Utilização de espaço público sem a devida licença, multa de sem FM. Quanto é sem o FM? Um FM é 1,5, então vai dar R$150. Funcionamento irregular de estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviço, 130 UFM. Se um FM é R$1, pode ser R$130 por dia, entendeu? E pode ser por metro quadrado também. Deixar de manter e higienizar o estabelecimento industrial, comercial ou serviço, sem um FM de multa. Então você vai calcular, aí você multou aquele empreendimento por aquela situação, notificou, fez auto de infração, tem todo o processo, todo o trâmite, e aí aquele camarada larga aquela multa, o dono daquele empreendimento largou aquela multa lá por um ano. E aí quando ele vai ver, está lá aquela multa gigante. E aí ele tem como se defender. Tem o processo normal, tem as leis que ele pode, o advogado dele, junto com o laudista, né, a empresa que foi de consultoria, seja na área, na área de meio ambiente, seja na área financeira, porque às vezes não é uma multa, é uma cobrança por IPTU em atraso, ou ISS, e aí são várias situações que pode ser cobrado na dívida ativa. Mas como a gente está tratando exclusivamente de multas ambientais, para que você possa defender e que você possa não deixar acontecer isso dos empresários, então a gente vai entender aí como é que acontece. Sem alvará, sem licença ambiental, você atuou ele não quis se legalizar, não apresentou as peças do projeto, não apresentou nada, então você multa ele. Então vai sair bastante caro para esse empreendimento que não buscou
a legalização. Mas acredito que um posto de gasolina, eles têm interesse porque é uma fábrica de dinheiro. Então é difícil a gente ver um empreendimento sem alvará. Mas tem muito empreendimento, posto de gasolina, sem licença ambiental, principalmente aqui na Bahia. Eu digo aí que por volta de 70% dos empreendimentos dos pequenos municípios não tem licença ambiental. Então, indústria de agrotóxico não pode funcionar sem licença. Esse foi um empreendimento que foi notificado e não tem licença. Então imagine você ter um empreendimento desse porte e não ter uma licença específica de operação. Além de ter uma licença de operação, é necessário ter uma licença dos produtos, certo? Uma licença de venda. Então, esse empreendimento ele foi notificado pelo Ministério Público, os fiscais do Ministério Público Federal, Ministério Público Ambiental Federal. Então, o município não procurou notificar, regularizar esse empreendimento, construiu em área de APP, construiu a ponte em área da Marinha, SPU. Então, ele cometeu vários crimes e a prefeitura também por não notificar e fazer a parte dela. Outdoor é outro também empreendimento muito visto e muitas vezes não tem licença ambiental, não tem nenhum tipo de licença. Outro empreendimento que é muito visto também é lava-jato. Os lava-jatos são construídos, carpintarias, então, pessoal, são muitos empreendimentos que não buscam a sua legalização. Então, muitas vezes pagam um preço, pagam uma multa e a gente vê que muitas vezes também é multado porque eles não conhecem. Então, outra coisa, a gente vai ver aqui agora. Para agir dentro do seu município, o que é necessário? Então, primeira coisa é a gente ter a estrutura mínima adequada funcionando, certo? Competência municipal quer dizer que a gente tem a legislação municipal, certo? O Fundo de Meio Ambiente e o Conselho de Meio Ambiente funcionando. Se você multar o empreendimento, ele pagou a multa, ele vai para o fundo. Mas se o fundo não estiver funcionando, ele vai para a Secretaria da Fazenda. Está errado, ele tem que ir para o Fundo de Meio Ambiente e esse fundo tem que ser, esse recurso adquirido tem que ser aplicado na estrutura do meio ambiente, na estruturação do meio ambiente e também em recuperação do dano. Então o indivíduo pagou lá R$5.000 para recuperação de área degradada. Então esse dinheiro, quando for pago ao fundo, ele tem que recuperar. Ou o próprio indivíduo que foi notificado, ele recupere. Entendeu? Então, essa estrutura ele tem que estar funcionando harmonicamente. Então, é necessário, conforme a aula anterior que a gente viu, que essa secretaria esteja funcionando harmonicamente. Então, qual é o caminho da multa? A gente vai ver o caminho da multa aqui agora. É parte daquela aula que a gente viu anteriormente. Então, você é o fiscal, vai lá, atua, certo? Faz a lavratura do auto de infração, a notificação, faz o agendamento na secretaria de acordo com os dias que você deu, tem a pessoa lá para atender. Fez atendimento, houve a conciliação? Não houve? Pronto, sim, não. Se sim, a gente vai fazer os procedimentos administrativos, né? Redução, prestação de serviço, a comunidade, recuperar o dano, restauração daquele ambiente que ele degradou, faz o termo de ajustamento de conduta ou paga a multa. Uma multa pode ser uma multa simples ou pode ser uma multa cara. Se não, a gente vai fazer aqui o processo administrativo. Então, dentro desse processo administrativo, a gente vai ver para onde é que vai, né? Ele vai para a Secretaria da Fazenda para incluir na dívida ativa. Bom, e aí a gente vê esse processo, a gente finaliza daqui para cá. Se não finalizou, esse processo ele segue. Então ele pode ser um processo extrajudicial. Você fez a defesa aqui administrativamente, o processo se findou, viu que não houve crime, você provou
Isso tem 6 meses, 180 dias. Então, tem a comissão que julga dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Isso aqui é dentro da Secretaria de Meio Ambiente e manda para o setor, para a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda vai pedir o parecer jurídico. Esse parecer jurídico é o que lhe dá base para você incluir na dívida ativa. Incluir na dívida ativa vai para a execução fiscal, você encaminha por AR. Mas o cliente quer fazer a defesa na esfera judicial. Aqui tem uma setinha também, pessoal. Tem uma setinha aqui, ó, na esfera judicial. Então, que é necessário laudos técnicos e advogado para fazer a defesa na esfera judicial. Aqui, muitas vezes também, quando vem fazer o recurso administrativo, dependendo da complexidade do assunto, é necessário também que você faça um laudo técnico para poder ter a defesa administrativa. Você passa a defesa administrativa, certo? Não precisa de advogado. Muitas vezes o INEMA, o IBAMA, solicita que se compareça com advogado, mesmo na esfera administrativa, mas quando for na esfera judicial, na justiça, é obrigado advogado e laudo. Por isso que muitas vezes o juiz pede que faça nomeação de técnicos para fazer execução de laudo, para ele verificar se houve crime, se houve dano ou não houve. Porque muitas vezes também o município erra, o estado erra, o governo federal erra, o Ministério Público Federal erra, o Ministério Público Estadual também. Então é necessário que, se você tenha consciência de que você errou, você apresente o laudo de constatação, onde você venha contestar o que foi notificado e a sua dívida. E aí passe a negociar de uma forma diferente o dano que você causou ao meio ambiente. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês ficarem com alguma dúvida desse processo, vocês podem entrar em contato que eu vou novamente explicar para vocês.